Fala aí, aventureiro, aventureira, Edu Esteves, mais uma vez aqui trazendo um pouco do paraquedismo. O que acontece com o meu paraquedas? Essa playlist do YouTube já tem um tempo que a gente não movimenta ela tanto, não coloca tantas coisas, mas no final de semana agora, muitas pessoas chegaram e entraram em contato comigo. Edu, o que aconteceu nesse caso? Por que o paraquedas pousou girando? Por que a pessoa não fez nada? Por que ela não resolveu o problema? Bom, esse episódio aconteceu, se não me engano, agora no sábado, e uma atleta ela pousou com uma pane de freio, ou seja, o que significa isso? Um dos batoques estão presos, o outro tá solto e o paraquedas ele gira, porque o lado que tá preso, o paraquedas entende que a pessoa tá puxando, o outro que tá liberado é como se estivesse totalmente para cima, o paraquedas entende que a pessoa tá fazendo curva para aquele lado. Então vamos aos fatos. Mas antes de a gente ir para os fatos, é muito importante a gente entender que sempre que acontecer alguma coisa, não saia por aí propagando aos 7 ventos o que você escutou de uma pessoa. Pergunte para pelo menos 3 pessoas, principalmente da sua confiança, o que aconteceu. E aí sim, você escutando de 1, 2, 3 pessoas, juntando essas 3 histórias, você vai conseguir ter um horizonte talvez não tão preciso, mas o melhor possível para que, se você quer informar às vezes um parente, um amigo, um outro amigo paraquedista, o que aconteceu neste fato. O fato em questão da aluna nível 7 saindo da aeronave, como eu não tenho um vídeo, eu não posso falar exatamente se a pessoa estava para fora ou para dentro da aeronave. O que se sabe é que ela teve uma exposição, uma abertura prematura na porta do avião. Não sei se foi dentro ou se foi fora da aeronave. Nessa extração que aconteceu, né, ou seja, ela foi extraída do avião ou da porta do avião, se ela estivesse na porta, ou muito próximo da porta, se o pilotinho ou a bolsa caiu para fora, ela teria sido ejetada do avião, ou seja, sem a vontade dela, ela foi tirada da aeronave, que ela pode ter batido a cabeça na estrutura da porta ou em algum lugar e ela perdeu a consciência, sendo que o paraquedas ele abriu perfeitamente, porém com um dos freios soltos, e esse freio fez com que ela lá de cima, desde o momento do acionamento do paraquedas involuntário até a chegada ao solo, que ela não pudesse fazer nenhum tipo de correção ou um cheque funcional ou ter percebido o que estava acontecendo com ela. Então, até onde me consta, ela estava desacordada. E como que a gente pode fazer sabendo deste acontecimento, como minimizar, beleza? Vamos pro vídeo então. Então vamos dar uma olhada nas imagens que eu recebi, que eu tive acesso, para a gente poder entender um pouco melhor esse momento, um pouco antes do salto e também o que aconteceu depois, né? As imagens captadas a hora que a atleta está chegando próximo ao solo. Então vou dar play aqui agora. Então essa aqui é dentro da aeronave, né? Super normal. Muito provavelmente ela já foi checada, já foi visto todas as coisas que tinham que ter sido vistas antes dela sair da aeronave. E o instrutor ele pergunta: pronto pro salto, a altura que nós estamos, e a pessoa tem que falar, tô pronta, tal, é a altura 12.000 pés, que é a altura de saída. Esse vídeo aqui, logo na sequência, que eu vou dar play novamente, é o vídeo que mostra quando tá chegando perto do solo, né? O paraquedas ele tá girando, dá para perceber que um do lado do paraquedas ele tá dobrado, né? E o outro tá girando normalmente, né? Ou seja, o batoque tá preso de um lado e do outro lado o paraquedas ele tá virando livremente. Eu tentei tirar aqui um print da foto, a gente consegue ver que aqui é a frente do paraquedas, esse lado tá um pouco maior que esse, devido a qualidade da imagem ser muito ruim, não dá para perceber muito bem, mas para quem é um pouco mais experiente consegue ver que esse lado aqui está um pouco menor e esse aqui está um pouco maior. Significa que esse lado aqui ele está dobrado e esse lado aqui está totalmente livre. Uma outra foto aqui na sequência a gente consegue ver bem pior do que eu achei que ela tá melhor, mas na visão de vocês aí eu acho que dá pra ver que esse lado aqui ele tá um pouco mais engruvinhado e esse lado aqui tá um pouco mais aberto. Esse é o vídeo que a gente tem para poder entender um pouco melhor o que aconteceu. Lembrando que não existe verdade absoluta, até porque o vídeo da saída dela da aeronave, o vídeo com melhor resolução de girando, só o que estava nas mídias sociais que a gente teve acesso. Então, mediante ao que a gente está vendo aqui, fica muito claro que o paraquedas ele estava realmente com o freio preso e o outro solto. Isso é fato, dá para perceber, né? Ninguém vai pousar com o paraquedas girando descontroladamente. Dá para perceber também que muito provavelmente ela estava sem consciência do que estava acontecendo, ou seja, ela estava apagada devido à batida que foi informado que ela teve quando ela foi extraída da aeronave, estando do lado de fora ou do lado de dentro, próximo da porta. Não temos esse vídeo também. Vamos então para a parte mais importante desse vídeo, é como evitar isso. Tudo que a gente pode fazer desde o embarque até a saída da aeronave para que isso não ocorra. Bora lá?
FlyUp Paraquedismo é a única escola no Brasil especializada na formação de alunos e atletas. Eu coloco à disposição dos meus alunos os meus 33 anos de paraquedismo e 18 anos como instrutor AFF. Eu já formei de mais de 1.500 alunos. Então, vem para a FlyUp, faça seu curso com quem sabe o que está falando, com segurança e respeito aos alunos. Querendo ou não, você é 0,003 de toda a população do território brasileiro. O objetivo desse vídeo não é para a gente desvendar o que aconteceu com essa atleta, mas sim como que a gente vai se proteger para que eu não tenha uma prematura na porta da aeronave, que eu não tenha uma prematura em queda livre, para não ter uma prematura dentro do avião sentado para esperar o meu momento de sair. Recapitulando, sempre que a gente for pegar um equipamento para saltar, a gente vai fazer cheque dos pinos. O que a gente tem que ver nesses pinos? Se eles estão com os loops bem apertadinhos. 2, se o pino do paraquedas principal está enfiado até o final e no caso do reserva pelo menos mais que 50%. Logo aqui embaixo onde a gente tem a boque, onde fica guardado o pilotinho do paraquedas principal. Se esse tecido está íntegro, se ele ainda está fazendo aquela pressão necessária para guardar o pilotinho aqui dentro para que ele não saia aleatoriamente sem que eu queira que ele saia, ou na minha movimentação dentro do avião. Então, na parte de equipamento, esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter. Parte 2 de como evitar uma prematura. Lembrando, se você ainda é um aluno aí, ou seja, você está entre o primeiro salto e até o 25º salto, você é um aluno em instrução e você vai precisar ser checado logo após a sua equipagem, antes de entrar na aeronave e antes de fazer o teu salto, tranquilo? Então, você tem que estar sendo acompanhado para que o teu instrutor ele faça esses 3 cheques. Mas isso não vai tirar de você a responsabilidade de também se auto-checar, usando o famoso cheque dos 3. Que se consiste em checar sempre as 3 argolas, checar sempre os 3 tirantes, tirante de peito e os 2 tirantes de perna, e checar também o teu punho do paraquedas principal, que é o pilotinho, se ele está totalmente guardado, vai olhar aqui o seu punho do desconector e o punho do reserva, se eles estão bem acondicionados. Isso o tempo todo. E lembrando também que dentro da aeronave evitar movimentos desnecessários, ficar lá falando com o amiguinho. Vou saltar, vou fazer não. Se concentra no teu salto, se movimente o mínimo possível e garanta a integridade do seu equipamento, porque ele já deve ter sido checado logo depois que você se equipou e logo antes de você entrar na aeronave. Então, fique lá certinho e pronto. E sempre, vai lá, toca teu pilotinho. Ele tá ali, tá guardado, tá beleza. Vai sair da aeronave? Mesma coisa. Mais uma checagenzinha, toca, vê se seu pilotinho tá guardado lá. Nada disso é demais. Quanto mais você se checar, quanto mais você buscar a segurança, você é parte do salto, a mais importante. Por mais que você esteja sendo assessorado por um instrutor, faça a sua parte. O instrutor ele deve fazer a dele, mas faça sempre a sua parte. Já na saída da aeronave, a gente também pode ocasionar uma abertura prematura logo ali na porta, porque se eu girar para ir para o lado de fora da aeronave ou for sair e eu passar muito próximo dos batentes da porta, eu posso ocasionar uma saída do meu pilotinho ou tirar o meu pino do loop, e isso é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Então, como é que eu faço para evitar isso? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou imaginar que a porta ali tem mais ou menos 1,20 m, se eu tiver da metade para cá, eu sempre vou virar evitando que o equipamento passe perto desse batente. Então, se o batente está aqui, eu vou virar meu equipamento para cá e o batente nunca vai estar próximo do meu equipamento. Se eu tiver da metade para cá, o batente vai estar aqui, eu vou sair e vou sempre virar pro lado oposto. A gente nunca gira e vai para fora do avião passando o equipamento próximo do batente da porta. Isso pode prevenir aberturas ali no lugar mais complicado, né, que você já está indo para fora, e se você passar ou o teu pilotinho pegar ali na porta ali, ele pode acabar extraindo e tendo uma prematura logo ali na porta. No caso, quando a gente está acompanhando um aluno, a gente tem que supervisionar esse momento, se o aluno está girando para o lado certo. Se ele está girando às vezes para o lado errado, fica muito difícil a gente parar aquele movimento, falar para tudo, porque você vai quebrar o mindset do cara, né, tudo que ele está pensando naquele momento. Se você der um tranco ali, o cara vai desligar o motor e não vai pegar de novo, então muito provavelmente vai atrapalhar o salto da pessoa. Mas você, como mais experiente, ou como instrutor, ou como coach, mesmo que o cara acabou saindo pelo lado errado, você não conseguiu prevenir essa saída, ou o teu briefing, entre aspas, foi ineficiente no solo, você não cravou essa conduta a ser executada, ali na porta não é o lugar de você corrigir. Então você vai fazer o que? A contenção
solução do problema, você vai acompanhar a saída do cara, você vai prevenir que o equipamento, na hora de passar ali, ele não bata na porta, mantendo um certo afastamento. E sim, posteriormente você vai chegar no solo e vai conversar com aquele aluno dizendo: olha, você girou pro lado errado, o lado de girar é o lado contra o batente, você se expôs a um determinado risco, mas é muito importante você estar muito atento naquele momento, caso aquilo aconteça, que você possa usar os meios que você tem de experiência para que não ocorra uma prematura naquele momento. Digamos que eu não tive uma prematura, mas eu abri meu paraquedas abriu normalmente, e a hora que eu olho para ele, que eu vou checar ele, não vejo nada, né? Faço meu cheque visual, velame retangular, células infladas e esticadas, slider baixo, e o paraquedas, sem eu mexer nos batoques, sem nada, ele começa a fazer giros e giros e giros e giros. Primeira coisa, a gente tem que sempre, quando a gente tem um problema, ou um pseudo problema, ou uma anormalidade, ou até mesmo uma pane, primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: parei de cair, não tô mais caindo, olhei para cima, tô vendo um paraquedas, eu tenho sustentação, respira, checa o altímetro e pensa assim: eu estou com um problema ou uma normalidade, eu tenho que resolver. No caso da normalidade, até 2.500 pés. No caso de uma pane, detectou, resolve imediatamente. Tranquilo? Então o que você vai fazer? Parou de cair, olha, checou, tá tudo beleza. Primeira coisa, célula das pontas desinfladas, eu tô com um twist, vou resolver o twist primeiro, sempre checando meu altímetro. Ah não tem o twist, ele abriu, tá perfeito, não tem twist, vai descer, tá tudo certo, ele tá girando. Cara, primeira coisa, faz um funcional e você vai resolver o problema. Assim como aquele vídeo que eu fiz um tempo atrás, da moça que ela só tinha a mesma coisa de um freio solto e ela foi levando isso pra frente e não detectou o freio solto, depois não fez um bom procedimento de emergência. Eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui, né? Vai pipocar aqui agora, você já vai saber, você pode assistir também, que foi um caso de freio solto, tá? E ela não adotou o cheque funcional que teria resolvido todo o problema. Então, tá girando? Calma, respira, tem sustentação, parei de cair, cheque funcional. Não custa nada você perder 3 segundinhos ali fazendo um bom flare e muito provavelmente resolvendo ou célula das pontas desinfladas, ou um slider alto, ou um freio solto, que foi o caso, tá? Lembrando que o caso foi um caso de freio solto posterior a uma saída, uma extração da aeronave com uma abertura prematura, batendo a cabeça da pessoa e fazendo ela girar até chegar no chão. Mas é muito importante a gente saber, não se fala muito às vezes no teórico, né? Eu já vi muitas pessoas que passaram, que vieram para mim de outras escolas questionando: nunca me falaram sobre freio solto. E freio solto, por mais que não pareça, na verdade, acontece, e acontece regularmente. E para resolver um freio solto, basta a gente estar fazendo um cheque funcional. E eu vou colocar para vocês agora o que é um freio solto no paraquedas que eu vou, só para vocês entenderem como o negócio é muito mais violento. Vocês viram a velocidade da atleta, né? Girando assim. Eu vou mostrar agora aqui para vocês o que acontece quando um paraquedas de alta performance abre com freio solto. Olha só. Bom, basta fazer o cheque funcional e o paraquedas já voltou a voar normalmente, mesmo num paraquedas de alta performance. Mas isso a gente só adquire quando a gente tem um pouco mais de experiência. Mas se você assistiu até aqui, obrigado. Não preciso dizer, né? Se não segue ainda, segue o canal, comenta, compartilha, dá aquele likezinho. Isso é muito importante para que esse vídeo ele alcance outras pessoas, outros atletas e até aquelas que ainda não fizeram o curso de paraquedismo, para que elas entendam o quão seguro é saltar de paraquedas. Obrigado, bora saltar!